Boa noite, irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma celebração. Abram suas Bíblias no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 1. Amém? 1 João, capítulo 3, versículo 1. Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou. Em algumas versões tem concedeu, que fossemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Irmãos, essa semana eu estava conversando com meu marido, no início de devocional. E a gente estava falando o quanto a gente ainda é inseguro com relação à nossa paternidade de filho de Deus. E tem muito a ver com esse primeiro versículo. Que tipo de amor o Pai nos concedeu, que fossemos chamados filhos de Deus. E aí o meu marido falou assim para mim: amor, eu tenho muita dificuldade de pedir as coisas para Deus. E aí eu falei: eu também tenho muita dificuldade de pedir as coisas para Deus. E a gente orou, irmãos, pedindo para que Deus falasse aos nossos corações. E o Senhor falou que nós estávamos nos comportando como filhos adotivos. E como é esse comportamento de filho adotivo? É ser inseguro com relação à sua identidade de filho de Deus? É ter medo de pedir as coisas para Ele? É ficar inseguro com relação à sua identidade lá fora? E o Senhor, Ele falou isso nos nossos corações, a gente orou e Deus agiu de uma forma tão tremenda. E a gente pediu: Pai, nos ajuda a entender a nossa identidade de filho, de verdade, de não ter vergonha de pedir as coisas, de não ter vergonha de se comportar como filho, de não ter vergonha de nos expressarmos como filho. E o Senhor passou a semana inteira falando isso ao meu coração. Você é a minha filha, Ele é o meu filho, eu sou o Deus de vocês. E da mesma forma, igreja, eu quero falar isso para vocês. Se em algum momento na vida de vocês se comportaram como filhos adotivos, inseguros com relação à sua identidade de filhos, peçam para que Deus ajude vocês a entender que vocês têm um Pai que é poderoso, que é grandioso e que se preocupa com a vida de vocês. E a outra coisa que o Senhor falou é que o amor dele é manifestado de várias formas. E muitas das vezes isso passa despercebido, irmãos, ao longo do nosso dia a dia. Mas muitas das vezes, irmãos, o Senhor, Ele está conosco nos pequenos momentos e nos grandes momentos, sabe? A forma como você fala, a forma como você trata o outro, a forma como você sai lá fora, o tanto de livramento que o Senhor nos dá. E esse amor é manifestado de tantas formas e muitas das vezes passa despercebido. E a gente precisa enxergar isso como filho e entender que essa é a nossa identidade e que nós temos um Pai que é tão grandioso, que nos ama, que se sacrificou por nós e que cuida de nós todos os dias. Amém? Pois vamos orar e pedir para que o Senhor nos dê essa identidade de filho amado e entender que nós temos um Pai grandioso, poderoso, que nos protege, que nos ama e que cuida de nós. Amém. Paizinho querido, nós entramos na Tua presença nessa noite para Te agradecer, Pai. Muito obrigada por ser o nosso Pai. Muito obrigada por todos os livramentos que o Senhor nos dá. Muito obrigada pela Tua graça, pelo Teu amor sacrificial. Muito obrigada, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu Espírito Santo de Deus que está conosco nos momentos difíceis, Paizinho querido. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor venha se revelar nesse lugar de uma forma tremenda, como o Senhor se revelou naquela noite, naquele dia comigo e o Gui, Paizinho querido. Que todos aqui venham sentir esse amor e que venham entender verdadeiramente essa identidade de filho. Que não venham se comportar como filhos adotivos, inseguros com relação ao Pai que servem, que tem, Paizinho querido. Nos ajuda a entender a nossa identidade, Pai. Muito obrigada por tudo. Nós Te amamos, Te agradecemos, Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, graça e paz, amém? Aleluia. Graças a Deus a gente conseguiu consertar aqui as coisas, amém? Queria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Nós queremos louvar o Senhor, sim, mas muito mais amar a sua presença. Você pode declarar palavras de adoração neste lugar. O louvor não começa aqui no altar, ele começa dentro do seu coração. Aleluia.
Comece a declarar palavras assim: aleluia, Deus é bom, diga isso. Deus é louvado, diga, Ele é eterno. Deus fica bem em ser louvado. Ele é assaz benigno. Ele é a videira, nós somos os ramos. Nós estamos ligados, enxertados nele. Ele se revelou. Declare palavras de adoração. É quem nos livra. É Ele quem livra Israel. É Ele quem livra o seu povo. Aleluia, aleluia. Exalte o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Diga aleluia, diga glória a Deus. Diga aleluia, santo é o nome do Senhor. Aleluia, nós te louvamos neste lugar, Espírito Santo. Nós te bendizemos neste lugar, Espírito Santo. Não há outro igual a ti, Espírito Santo. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós queremos exalar o teu perfume, Jesus. Venha sobre nós, vem sobre essa casa. Vem com as tuas palavras, vem com a tua revelação. Aleluia, 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 aleluia. Você pode levantar as suas mãos neste lugar. Você pode glorificar o nome dEle. Aleluia, diga santo é o nome do Senhor. Deus eterno, Deus de maravilhas, Deus de sinais, o Criador, o Deus eterno, o nome poderoso, o nome que está acima de todo nome. Aleluia, aleluia, santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. Eu queria falar algo para você nessa noite que tem me incomodado muitos dias. Não preciso me apresentar, que eu já sou dessa igreja. Eu vi essa igreja praticamente nascer ali atrás. Mas meu nome é Cristiano. Eu estou aqui com os meninos aqui da igreja. E é interessante que todas as igrejas têm sofrido com alguns problemas. E a pandemia veio com um mover de esfriamento dentro da igreja e derrubar algumas coisas. Por um lado foi bom, por outro lado foi ruim, porque quem não estava ligado em Cristo acabou caindo, e nós nos entristecemos com isso. Muitos que eram ferramenta viram outras coisas, que eu não chamo de propósito mais. O propósito você constrói. Diga assim: o propósito eu construo. Então, quando você constrói o seu propósito, ele tem que ter uma base firme. Diga: o meu propósito é firmado em Jesus. Deixa eu dizer para você, não há nada que você faça, tanto dentro da igreja como lá fora, que vai causar um impacto maior. Se ele for feito fora de Cristo, ele não vai ter impacto. Mas se ele for feito firmado em Cristo, quando você abrir uma barbearia, quando você abrir um comércio, quando você estiver empregado numa firma, quando você estiver fazendo algo, quando você estiver estudando, quando você estiver na faculdade, você vai abrir a Bíblia e as pessoas vão ver, essa pessoa é apaixonada por Jesus. Essa pessoa é apaixonada por Jesus. O ministério vai crescer, não vai sentir falta, não vai precisar de cantores, de ministros, não vai precisar de pessoas em cima de palanques, mas o evangelho vai ser fácil e fácil acesso às casas, às pessoas e às vidas. Diga amém. Diga aleluia. Então, meu irmão, você está ligado nele. Você está ligado em Cristo Jesus. Você está ligado. Se você está aqui, você está ligado em Cristo Jesus. E ele tem uma coisa maravilhosa, que muitas vezes as pessoas, a gente faz congresso e coloca o tema, uma igreja com um propósito. O propósito da salvação. A gente fala tanto de propósito, mas aí a gente esquece de uma coisa. Feche seus olhos mais uma vez. Diga: que venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Quebre os meus propósitos e as minhas expectativas. É isso que tem que acontecer, querido. É o propósito dele, a vontade é dele, o reino é dele. Nós estamos ligados nele. E há uma palavra na Bíblia que diz que nele nós vivemos, nele nós existimos, nele nós nos movemos. Se ele não quisesse que você estivesse aqui, ele não tinha revelado a sua palavra a você.
Foi Ele que se revelou, não foi você que achou Ele. Foi Ele que te trouxe aqui. Foi Ele que se revelou a você. Foi isso que Ele fez. Se Deus quisesse, Ele ficava lá parado. Mas Ele quis se revelar a você. Ele quis se revelar à igreja. Ele quis se revelar ao seu povo. Diga aleluia, você é povo de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós queremos louvar o Senhor nessa noite com algumas canções, mas que você possa buscar o Espírito Santo, você possa tocar o Espírito Santo, você possa fazer o melhor para Ele. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus. Vem, ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder, e então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu
está cercado de toda glória, e a plenitude está onde você está. Tua voz ecoa sobre a terra e céu, e tudo que há em mim se prostra em adoração. Teu amor inunda os corações, tua paixão inflama nossa vida, tua presença quebra tudo que não é real.
Peço ao Senhor nesse momento que Ele venha encontrar seu coração. Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para dizer que nós somos, sabe, pessoas totalmente carentes de Ti, Jesus. Nós precisamos de Você, Jesus. Nós precisamos ser encontrados por Ti mais uma vez, Deus. Nos lembre de nossas primeiras obras, Deus. Nos lembre de nossa fervorosidade, Jesus. Põe os nossos olhos fixos em Ti mais uma vez, Senhor. É olhar para Ti, para a Tua santidade que nos faz permanecer de pé. É olhar para Ti, para a Tua santidade que nos faz desejar viver reino de Deus, assim na terra como no céu. Jesus, é um privilégio, Senhor, poder chamar o Teu nome. Senhor, é um privilégio poder Te chamar de Pai. É um privilégio poder adentrar, Jesus, no Santo dos Santos, de cabeça erguida, porque o Teu sangue conquistou esse lugar para nós. Muito obrigado, Jesus, como a Tua palavra diz, agora não mais servos, mas Teus amigos, Jesus. Mas nós queremos continuar sendo servos, mas por prazer, Senhor. Servos cativos por prazer a Ti, Jesus. Nos perdoe por nossa falta, Deus. Invada o nosso coração mais uma vez, Senhor, nós te precisamos. Senhor Jesus, se houver algum coração aqui nessa noite, Deus, que tem pedido, sabe, para que o Senhor o encontre novamente, que tem pedido para que o Senhor o dê fome e sede novamente, eu oro para que no nome de Jesus, derrame sobre cada um de nós, gera em nós, Jesus, mais fome e sede de Ti. Bem-aventurados os que têm fome e sede de Deus. Nos aproxime de Ti, Senhor. Nos aproxime e nos faça viver, Senhor, os Teus planos para nós. Nos faça amar isso, ainda que nos doa, Jesus. Nos dê amor verdadeiro e genuíno pela Tua verdade, Pai, em nome de Jesus. Não nos deixe sair daqui da mesma forma, Pai. Esse é o meu desejo. Muda algo em nós essa noite, Senhor. Muda algo em nós essa noite, em nome de Jesus. Me aproximei, permaneci, o Teu olhar me consumiu.
descendente Aleluia. de Davi. Aleluia. O homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Lá no livro de O Hebreus, descendente de Davi, o homem mais notável. o escritor diz: ele é a expressão exata, ele é o resplendor da glória de Deus. Jesus, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Jesus, a nossa justiça. Jesus, a nossa esperança. Jesus, o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá. Que ruja o leão. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, queridos? Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Quem está feliz, dê um glória a Deus bem alto. Amém. Queridos, poderoso, poderoso demais. A presença de Deus é palpável nesse lugar. Amém, queridos? Graças a Deus. Tenho certeza que Deus falou com você através dessas canções, que Deus habita no meio dos louvores, né? Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Amados, sem perda de tempo, por favor, pegue sua Bíblia aí, abre em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 20. Aleluia. Segunda Crônicas, capítulo 31, versículo 20. Aleluia. Quem encontrou, dê glória a Deus. Amém. Diz assim a palavra de Deus: foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá, e ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus, em tudo que ele empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência às leis e os mandamentos. Ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Amém, queridos? Queria só enfatizar com os amados irmãos esse versículo, mas se você for decorrer o contexto, né, nós vemos aqui a vida desse grande homem de Deus, Ezequias, na qual começou a distribuir algumas particularidades ali para os levitas, para os sacerdotes, mas eu queria enfatizar com você exatamente isso, né? Tudo que Ezequias fez, todo o processo do reinado que ele fez, ele prosperou, sabe? Tudo que ele empreendeu deu certo, mas isso só se deu certo por conta da obediência dele, pela disposição dele estar ali também servindo e adorando. Amém, queridos? Então eu acredito muito que nessa área da nossa vida, na área nossa financeira, nos nossos recursos que Deus nos dá, também tem a nossa vontade de estar ali, trabalhando juntamente, fazendo a vontade dele, né? Eu acredito muito no esforço do ser humano de acordar cedo, né? De estar ali para poder vender, ou para você ir para o seu trabalho de forma formal, mas eu acredito muito que com Deus nós venceremos tudo, né? Ou seja, você também tem que fazer a sua parte, mas Deus também vai estar te ajudando nesse processo. Então nós vemos aqui que tudo o que fez Ezequias, ele prosperou, né? Deus estava ali com ele. Ezequias fez de tudo com o seu coração disponível ali para ajudar,
fazer que desse certo na vida dele. Então, amados, eu tenho certeza que assim como foi na vida desse grande homem de Deus, também vai ser assim na sua vida. Amém? Tudo que você fizer vai prosperar, tudo que você empreender, tudo aquilo que você pensar e colocar à disposição vai acontecer em nome de Jesus, porque o nosso Deus, Ele é eterno e as promessas dele, que eram no passado, também se cumprem nos dias de hoje. Amém, amados? Então, debaixo dessa palavra, você está livre para ofertar e dizimar na casa do nosso Deus. Fique livre. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, Estenda sua mão para cá, vamos nada além de orar ti. agradecendo. Pai, em nome de Jesus, consagramos, Deus, essas ofertas a Ti, esses dízimos. Pai, faz prosperar, Deus, na vida dos Teus filhos agora, em nome de Jesus. Tudo que eles fizerem, Deus, de bom grado, de todo o coração, vai prosperar. Deus, esquadrinha o nosso coração, a nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Se ainda algum soberbo, orgulho, ó Deus, avareza em nossas vidas, nós repreendemos em nome de Jesus, e que nós possamos ajudar a outros, ó Deus, que necessitam. Em nome de Jesus, nós te pedimos, vem sobre a nossa vida, faz prosperar, papai, tudo agora na vida dos seus filhos. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Se você crê assim, aplauda ao nosso Rei Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel, Deus é fiel. Amém, queridos? Vamos rapidamente dar os avisos, né? Graças a Deus, Deus nos trouxe aqui para nós celebrarmos a Ele, cultuarmos. Quinta-feira nós temos culto, né? Programação já fixa. A partir dessa semana também, relógio de oração, né? Sábado, sábado, preciosas, né, pastora? Graças a Deus. Cadê as preciosas? Glória a Deus. Não tem um banner ainda não, né, pastor? Tem, né? Aí, esse banner aí não, é outro. Liberdade inabalável, aleluia, glória a Deus, com a psicóloga, né, Laione Holanda, dia 22 de maio, aqui, às 19 horas, amém, preciosa? Então você já é mais do que convidada, venha você, traga outra preciosa juntamente com você, eu tenho certeza que vai ser algo assim poderoso, né, rede preciosa aí ativada para abençoar a vida dessas mulheres de Deus, amém? Graças a Deus. No decorrer da semana, né, pastora, vai estar intensificando aí mais nos grupos, né, nas redes sociais, amém, queridos? Amados, nosso pastor Carlos André também não pôde estar aqui hoje, mas continuamos orando, né, o pastor, falei quinta-feira, vou reforçar mais uma vez com os irmãos, que apresentou a melhora, só que voltou com os sintomas gripais novamente. Eu acredito, não sei se ele foi hoje para o hospital, pastora, não, né? Ele não foi hoje para o hospital, não, né? Foi, né? Amém? Mas acredito que, sabe, com as nossas orações, amados, nosso pastor vai estar aqui 100%, amém? Eu creio assim, amém? Se você crê assim, dê glória a Deus. Amém. Nosso pastor, estamos todos aqui com saudades, né, das ministrações, da palavra, mas assim, amados, vamos continuar orando, sabe, não vamos baixar a guarda em nome de Jesus, amém, queridos? Vamos orar pela família pastoral dessa casa, porque a gente também tem pagado o preço sobre as nossas vidas, né? A gente tem orado, tem jejuado pelas nossas vidas, amém, queridos? Então eu acredito que seja isso. Sexta-feira, intercessão profética também, tá bom, queridos? Domingo também, hoje a líder Rayane, também jovens que oram, graças a Deus. Então, acredito que o mais seja isso. Eu queria convidar aqui o pastor Serlan. Eu queria que você recebesse aplaudindo ao Rei Jesus. Graças a Deus.
Glória a Deus. Pastor, fique à vontade, tá bom? Deus possa lhe usar. Aleluia. Meus amados, graça e paz, amém? Saudar aqui com muito carinho a pastora Gislene, meu amigo pastor Carlos André, que me convidou para estar aqui com os irmãos hoje. Já de alguns dias ele tem pedido para eu vir, e não estava dando certo por algumas situações lá na igreja. Eu sempre fico muito à vontade, muito livre, né? Quando eu estou aqui com os irmãos. E do fundo do coração, muito obrigado. Obrigado a essa igreja, aos pastores dessa igreja pelo carinho que vocês têm destinado à minha vida, à vida da minha esposa, à minha família. Vocês continuem orando por nós. Deus me deu um presente esse ano que está ali sendo professor ali do Eber, né? E o Eber é um doce de criança, levanta sempre a mão: tio, eu quero falar sobre o Moisés, eu quero dizer o que o Moisés está fazendo, eu quero dizer aqui, tio, qual foi a praga que aconteceu lá no Egito. E eu me divirto muito, que nós aprendemos que um verdadeiro ministro tem que tocar tanto os pequenos quanto os grandes, tanto aqueles que ainda não têm a compreensão da complexidade daquilo que é o Senhor, a sua palavra, mas também aqueles que se propõem a aprender mais, a conhecer mais. Quero agradecer também a Deus pelo pessoal lá da igreja, né, o ministério que está aqui também hoje, celebrando ao Senhor. Deus é bom em todo o tempo. Amados, nós começamos uma série hoje na igreja sobre os atributos de Deus. Eu fiz essa primeira parte, a introdução. Eu iria trazer uma palavra hoje sobre o Salmo de número 1. Vou ficar devendo para vocês, que é enraizados no Senhor. Mas acredito que por uma direção de Deus, tratar com vocês no livro de Êxodo, capítulo de número 3, e o tema da mensagem essa noite é: como Deus pode me tocar? Como Deus pode me tocar? Êxodo 3, a partir do verso de número 1, a palavra do Senhor é expressa da seguinte forma: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Versículo de número 10: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu? Que vá até Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviarei quando houveres tirado este povo do Egito. Servirei a Deus neste monte. Verso de número 14: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Pai, o Senhor é bom, Deus. O Senhor é gracioso, Pai. O Senhor vive e reina para todo sempre. Que a Tua palavra trate conosco, que a Tua palavra fundamente os nossos pés no Senhor, coloque o nosso coração, Pai amado, cativo à cruz de Cristo, dobre os nossos joelhos no Teu altar e nos leve cada vez mais a um reconhecimento daquilo que nós somos, daquilo que nós
pretendemos ser no Senhor. A glória seja a Ti para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Amados, se você observar Êxodo capítulo 3, aqui está a declaração do chamado de Moisés. E Moisés, ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando ele é chamado, quando ele chega a Horebe. E Horebe na Bíblia é o monte de Deus. A expressividade de Horebe traz à tona aquilo que esse lugar se tornou para os profetas, se tornou para o povo de Deus. Dois personagens marcantes que vivenciam o extraordinário em Horebe é Moisés e também Elias. E o que acontece aqui é que o Moisés então tem uma visão, o anjo do Senhor se manifesta ali, aparece ali na sarça, aparece ali naquela árvore e começa então a gerar fogo, começa então ali a manifestar fogo. E quando Moisés chega ali, ele deseja se aproximar daquela visão, ele deseja se aproximar daquele lugar, ele quer conhecer, ele quer entender o que está acontecendo. E a gente percebe então aqui alguns dos atributos de Deus sendo manifestos, sendo aqui expressos durante o texto de Êxodo capítulo 3. Quando a gente fala em atributo, a gente define isso como aquilo que é próprio ou peculiar de alguém, aquilo que é peculiar de uma pessoa, aquilo que é peculiar de um ser, aquilo que é peculiar de um grupo. Atributo pode ser um emblema, pode ser um símbolo. E quando então nós falamos ou tentamos conhecer acerca de Deus, conhecer acerca da pessoa do Senhor, nós estudamos algo na teologia chamado teontologia, que é o estudo acerca de Deus, o estudo acerca da pessoa de Deus, de quem é Deus, ou a doutrina de Deus. E na teontologia nós aprendemos sobre os atributos de Deus. Deus é tão intenso, Deus é tão sublime, Deus é tão grandioso, que por mais que a gente estude, por mais que a gente se dedique, por mais que a gente passe tempos e mais tempos e mais tempos debruçado para conhecer o Senhor, nós não compreenderemos a sua totalidade. E o que fica aqui então é o trilho, o caminho para nós conhecermos algumas características de Deus, alguns atributos. Deus não pode ser definido por uma palavra, Deus não pode ser definido por uma expressão. Por mais que a gente tente às vezes definir Deus, por mais que a gente às vezes tente definir a pessoa do Senhor, fica difícil para nós encontrarmos uma palavra. Deus é tão intenso, Deus é tão poderoso, que talvez por isso os judeus nem sequer ousam a pronunciar o seu nome. Quando um judeu vai expressar o nome de Deus, quando um judeu vai expressar algo sobre o Senhor, eles pronunciam Hashem, Hashem, Baruch Hashem, bendito seja o nome. Então quando eles vão olhar para o Senhor, eles falam Hashem, eles falam só o nome, de tão precioso que é Deus. E se o nome de Deus já é precioso, imagine na sua totalidade, o ser, a soberania, a grandeza do Todo-Poderoso. Por isso, o mais próximo que a gente pode chegar aqui então é estudando acerca desses atributos. O Salmo 61 diz que o Senhor, Ele se manifesta como uma rocha, como um refúgio, como uma torre e como asas. Deus então vai ao longo das Escrituras Sagradas se manifestando das mais diversas formas. E um dos motivos que Deus se manifesta na sua palavra das mais variadas formas é para que Ele possa tocar sobre você, é para que Ele possa alcançar o nosso coração, é para que Ele possa mexer com a nossa estrutura, é para que Ele possa despertar o seu chamado,
é para que Ele possa despertar aquilo que Ele já gerou sobre você, que talvez você não entenda. A Bíblia diz que o Senhor é o alfa, o ômega. A Bíblia diz que do Senhor é o querer quanto o efetuar. A grandeza de Deus se move tanto no começo quanto no fim das coisas. Como diz aí, aquele ministério, que Deus é esse, né, que está por perto. Que Deus é esse, que intenso é esse Deus, que se manifesta como rocha, como refúgio, como torre, como asas. Muitas vezes o nosso lugar preferido não é uma torre, é o refúgio. Muitas vezes o nosso lugar que necessitamos não seja o refúgio, mas seja a rocha. Às vezes nós não estamos precisando literalmente de estar na rocha, mas estar escondidos, protegidos nas suas asas. Um Deus que se move com características tão específicas, para que Ele possa, na sua necessidade, na sua dificuldade, nos seus questionamentos, nas suas indagações, se apresentar a você, como você tem esperado, como você tem buscado. Nós aprendemos que os atributos de Deus, eles se manifestam de dois tipos: os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. E os atributos incomunicáveis são os atributos, são os caracteres que Deus tem e só Ele tem. Os anjos não têm, os seres espirituais não têm, os homens não têm, porque Deus não compartilhou com nenhum dos seres, sejam desta terra ou dos céus, esses caracteres. Por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença. Mas existe também os atributos comunicáveis. São os atributos que pertencem ao Senhor, mas que Ele compartilhou conosco. E eu penso que os atributos comunicáveis é a impressão digital que Deus manifestou sobre nós. É a impressão de Deus sobre nós. É a digital de Deus em nós. Eu penso que quando Deus, no Gênesis capítulo 1, disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, a expressão da imagem e semelhança de Deus, que a teologia vai chamar de aspectos relacionais, aspectos intelectuais, aspectos emocionais, aspectos espirituais, tem a ver com os atributos. Porque quando um homem olha para a bondade que existe no seu coração, essa bondade tem uma origem em Deus. Essa bondade não brota do próprio ser humano. Essa bondade não nasce, não tem uma origem na humanidade. Essa bondade tem uma origem, é Deus, e Ele compartilha conosco. Quando nós nos pegamos cheios de compaixão, cheios de benevolência, nós entendemos uma coisa: nós entendemos que essa expressão, ela também não nasceu conosco, ela tem uma origem em Deus, e isso é a impressão digital de Deus sobre nós. É como se Deus estivesse colocado essas características dele sobre as nossas vidas. E você hoje pode olhar para dentro de si e começar a se perguntar, começar a perceber em você quais são esses caracteres, quais são esses dons, essas habilidades que nasceu no Senhor, tem origem em Deus e está sobre você. Atributos incomunicáveis são aqueles atributos que Deus tem e Ele não compartilha com mais ninguém. Atributos comunicáveis são aqueles que Deus tem, mas Ele compartilhou com a humanidade. Ele compartilhou conosco. E aqui no Êxodo capítulo 3, a gente vai observando esses atributos. Por isso o tema da mensagem, a forma como Deus nos toca. Verso de número 5, ele diz: não venha para cá, Moisés. Não chegue para cá, Moisés, não venha até esse lugar. E isso é a expressão de Deus conhecendo a ação do homem. Não vem para cá, Moisés, não te chegues para cá, fica aí, Moisés. Deus aqui, Ele está conhecendo o coração de Moisés.
Deus aqui está observando a ação física, a ação ali intencional do profeta. Como Deus também enxerga na sua intencionalidade, como o Senhor no profundo do teu coração enxerga, como diz o Salmo de número 139, Senhor, tu me sondas, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim algum trilho que eu precise mudar. Porque Deus, Ele expressa aqui conhecimento, e conhecimento está aqui colocado sobre um atributo que nós chamamos aqui de onisciência. Deus conhece tudo, Deus sabe tudo. Deus conhece o passado, Deus conhece o agora e Deus conhece o futuro. Ninguém nessa terra, ninguém acima dessa terra conhece passado, presente e futuro como Deus conhece. Por isso que às vezes a gente olha para o nosso passado para tentar entender o nosso futuro e a gente muitas vezes não consegue. Porque muitas coisas da nossa vida, muitas ações aí da nossa história estão aqui sendo direcionadas por Deus. Deus conhece aqui o coração do profeta, Deus conhece aqui a intenção do profeta. Não te chegues para cá. Olha o Deus que conhece tudo sobre Moisés, o Deus que conhece tudo sobre o profeta, é o Deus que nos conhece, é o Deus que sabe daquilo que tem passado na tua casa, é o Deus que sabe o que tem passado na tua vida, é o Deus que sabe as marcas que você tem levado sobre os seus ombros, as pelejas que você tem enfrentado. Ele diz no versículo de número 7, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Olha o Senhor e vendo, o Senhor aqui está vendo, o Senhor está vendo a aflição do povo. É o Deus que vê aquilo que ninguém mais vê, é o Deus que enxerga na nossa casa, na nossa história, na nossa particularidade, na nossa intimidade, o que ninguém mais vê. Às vezes o que nós mais queremos é que um ser humano, é que um amigo, é que um familiar toque o nosso coração dizendo: olha, eu estou vendo o que você está passando. Às vezes o que nós mais queremos é que alguém desta terra, do nosso círculo de amizade, diga assim: olha, eu estou vendo o que está passando com você, eu estou vendo as aflições que estão alcançando o teu coração, estão moendo o teu coração. E muitas vezes nós estamos desprezando, colocando à parte aquele que tudo enxerga, aquele que tudo conhece. Não despreze, meu irmão, a forma como Deus está te vendo. Não secundarize a forma como Deus está enxergando você. Não secundarize o olhar de Deus em relação às suas situações. Porque quando o olhar de Deus toca a nossa vida, é porque Deus quer manifestar o sobrenatural, é porque Deus quer manifestar algo que ainda não veio sobre você. Deixe os olhos de Deus vir na sua direção. Deixa os olhos de Deus tocar na tua casa, deixa os olhos de Deus tocar na sua vida, deixa os olhos de Deus tocar na situação que você está vivenciando. Fale com Deus, diga: Senhor, olha para mim, Senhor, olha a minha situação. Deixa Deus tocar você com o seu olhar. Verso de número 6 diz assim: e disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E a gente tem aqui o Senhor tratando com Moisés, dizendo: olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. O Deus da origem, o Deus da conquista e o Deus dos fundamentos. Porque Deus precisava tocar Moisés na intelectualidade de Moisés.
Deus precisava mexer com Moisés na sapiência, na estrutura emocional, na estrutura física, na estrutura espiritual do profeta. Muitas vezes nós estamos tão armados com conhecimento, com religiosidade, com intelectualidade, que quando Deus vem a tratar sobre nós, nós estamos tão cheios dessas coisas que parece que Deus passa e a gente não percebe. Às vezes, Deus ele separa uma maneira específica para tratar com nós, para tratar com você, justamente para quebrar esses princípios na nossa vida. Ontem eu estava junto com os colegas da escola, nós estávamos compartilhando algumas coisas, e um deles disse assim: pastor, eu vou contar uma coisa para você que eu nunca contei, assim na escola, no nosso meio. E eu comecei a ouvir ele disse: pastor, uma vez eu fui para Brasília num congresso, e quando eu cheguei lá naquele congresso, eu comecei a passar mal, eu comecei a me sentir febril, eu comecei a vomitar muito, eu comecei a sentir tanta dor de cabeça. E ele disse que sentia tanta dor de cabeça que ele desejava ir embora. A vontade dele era sair daquele lugar naquele momento e voltar para o Piauí. E ele procurou um lugar longe assim do som. E no meio da ministração o pastor disse assim: olha, você que está enfermo, vem cá, eu quero orar por você. Ele disse que era tanta dor de cabeça que parece que ele não conseguia nem andar direito. E quando ele chegou ali próximo do altar, o pastor disse: agora você vai dar o maior grito que você já deu na sua vida. E aquele desafio, aquela palavra do pastor mexeu na intelectualidade daquele professor, mexeu com a saúde daquele professor, porque quando você está com dor de cabeça, o que você menos quer é gritar, o que você menos quer é sair do seu lugar, você quer procurar um lugar isolado, você quer ficar ali deitado, você quer sair de perto das pessoas. E Deus ali estava quebrando algumas coisas que precisavam ser quebradas. E aquele amigo, aquele irmão começou a gritar. E ele disse que gritou tão forte que ele apagou. A sensação nas palavras dele ali foi como se ele tivesse desmaiado de tanta dor. Mas ele disse para mim: pastor, eu vi um branco, é como se eu estivesse dentro de uma nuvem. E ele disse que quando despertou ali daquela dimensão que ele estava, ele se levantou, estava caído, ele se levantou, e quando ele se levantou, ele percebeu que todo o mal-estar que estava ali sobre a vida dele tinha ido embora. Ele tinha tido uma experiência extraordinária com Deus. As experiências, a forma como Deus nos toca, muitas vezes vai quebrando a estrutura que nós vamos levantando durante a nossa vida, os muros que nós vamos levantando durante a nossa trajetória, a nossa caminhada. Talvez seja por isso que Deus chame o povo de Israel para rodear Jericó 7 vezes, porque Jericó tinha uma estrutura tão fortificada quanto talvez nenhuma outra cidade do seu tempo. As muralhas de Jericó possuíam casas na parte de cima, e ela tinha uma inclinação para dentro. O guia nos disse que quando Jericó caiu, ele não caiu assim, que era a forma mais fácil. Está aqui, os muros tinham uma inclinação, ele não caiu assim. A inclinação de Jericó
fez os muros tombar dessa forma. Porque às vezes não é o simples que vai conseguir impactar o nosso coração, é o extraordinário. Eu lembro de uma das maiores experiências que eu já tive com Deus. Nós estávamos orando no monte e de repente eu sou arrastado, não deitado no chão, mas eu sou arrastado de pé. Nós estávamos orando naquele monte, de repente Deus me arrasta, uma força me arrasta para algumas dezenas de metros, e quando eu abro os meus olhos, eu ouço o povo cantando uma canção, mais ou menos uns 30 metros de distância. Eu percebi que eu estava no escuro, sozinho. Deus tinha me tirado ali daquele momento, daquele círculo, para tratar comigo às sós. Porque às vezes a nossa estrutura, nós vamos levantando muros e mais muros, nós vamos levantando situações e mais situações, para dizer, Deus não me toca, Deus não quer saber de mim, Deus não está nem aí para mim, olha. É a intelectualidade que você ergueu, é a religiosidade que você levantou, e aí são mais muralhas e mais muralhas e mais muralhas. Mas às vezes quando Deus vem sobre nós, Ele não deixa pó sobre pó, aleluia, e Ele vara o teu coração, para dizer a você, aonde você estava quando eu criei tudo isso aqui? Ei Jó, ei Moisés, Elias, Davi, Salomão, onde é que você estava? Esther, Débora, Raabe, onde você estava? E aí Deus vai quebrando, aí Deus vai quebrando, aí Deus vai destruindo as muralhas, aí Deus vai destronando as áreas que você levantou para dizer não. Disso aí eu entendo, hein? Disso aí eu entendo. Deus vai quebrando essas coisas para dizer, olha, eu estou tocando sobre você, eu estou mexendo em você, eu estou chegando numa área onde ninguém é capaz de chegar na sua vida, eu estou tocando em você de uma forma como ninguém tocou, como ninguém jamais tocará. Quando Deus se manifesta nos seus atributos, Ele diz a você, não vem para cá, fica aí. Ei Moisés, fica aí. Eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus da tua geração, eu sou o Deus de Abraão, da criação, da origem, eu sou o Deus de Isaac, da conquista, eu sou o Deus de Jacó, dos fundamentos. Moisés é tocado na intelectualidade, sabe por quê? Porque Moisés aprendeu tudo no Egito. Moisés aprendeu as ciências do Egito, matemática, astronomia, as maiores ciências que o Egito tinha à disposição dos príncipes, Moisés sabia. Ele foi criado como príncipe. Moisés tocou na religiosidade de Moisés. Deus tocou na religiosidade de Moisés, porque Moisés foi ali envolvido na religião, foi envolvido ali na cultura religiosa do Egito, nos deuses, nas entidades do Egito. Moisés vai sendo tocado e vai sendo quebrado por Deus. Moisés vai sendo tocado primeiramente de uma forma física. Não vem para cá, fica aí. Moisés vai sendo quebrado na intelectualidade. Ei, você pensa que sabe o quê? Ei, você pensa que conhece o quê? Ei, você pensa que entende sobre o quê?
olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Moisés é quebrado na intelectualidade. Moisés é quebrado na espiritualidade. O Senhor diz: Moisés, vá falar com o faraó. Vá falar com o faraó. Deus está dizendo a Moisés que ele precisava agora se despontar, que ele precisava agora se levantar. Por isso Deus diz a Moisés: olha, se o povo perguntar, diga, o eu sou o que sou te enviou. Eu gosto da expressão em hebraico, que é um pouco diferente da que nós estamos acostumados. Em hebraico diz: eu serei quem serei. Eu serei quem serei. Porque aqui, dessa forma, está o antes, o agora e o que virá. Deus está dizendo para Moisés: eu sou o agora, eu sou o amanhã. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, a forma como eu vou ser hoje, eu vou ser também amanhã. A forma como eu fui lá atrás, eu estou sendo agora. Eu serei o que serei. Por isso a palavra diz que Ele é o mesmo, aleluia, ontem, hoje e sempre será. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, da forma como eu fui lá no passado, eu vou ser agora e vou ser lá na frente. A forma como eu vou tratar nesse cativeiro, e olha que o povo de Deus passa por 3 grandes cativeiros, fora o cativeiro da igreja. E a forma como ele vem, Deus vem sobre o cativeiro egípcio, Ele vem ali sobre o cativeiro da Babilônia. A forma como Deus trata o povo é uma forma tão intensa, que essa expressão, eu serei o que serei, ela explode dentro de nós. Ela dimensiona o Deus que nós servimos. O Deus lá do passado. Ele é o Deus do hoje. Ele é o Deus do amanhã. E o que Moisés não está enxergando aqui, o que Moisés não está conseguindo perceber, Deus está dizendo para ele: olha, eu vou te ajudar. Porque Moisés não está conseguindo ver as coisas acontecerem aqui. O que o homem não vê, por detrás de uma barreira, por além de uma curva, no escuro, Deus vê, Deus sabe. Uma vez eu fiz uma experiência maluca. Eu cheguei em casa e falei para minha mulher, ela ficou assim. Eu estava vindo de Barro Duro, Jota. Aí quando eu estava lá no meio perto de Estaca Zero, depois de Monsenhor Gil, eu desliguei os farol do meu carro. E ficou um breu tão grande, eu não conseguia enxergar nada. E eu liguei rapidamente, porque senão eu me perdia ali. Você não vê no escuro, você não vê da além de uma barreira. Se eu perguntar a você a precisão daquilo que está aqui do outro lado, talvez você não saiba, mas Deus sabe, Deus conhece, Deus vê. Quando você está viajando e de repente vem uma curva, você não sabe o que está lá além da curva, mas Deus sabe. Moisés não sabia do que iria acontecer lá na frente, mas Deus sabia. Ei, Moisés, eu serei quem serei. Ei, meu irmão, Ele é o que é, eu sou o que sou, Ele é o que é. Duas coisas extraordinárias acontecem aqui, duas coisas importantes acontecem nesse texto. Versículo de número 12 diz: e disse Deus, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal. O mais importante aqui não era aquilo que o Moisés era.
O mais importante aqui não era aquilo que o Moisés se tornou, mas era quem estava com ele. O mais importante aqui é nós percebermos que a grandeza ou a humildade de Moisés não era nada diante do Deus que andava com ele. O que você tem de mais precioso, seja na sua intelectualidade, seja na materialidade, seja emocionalmente, seja socialmente, seja familiarmente falando, não é nada perto do Deus que está com você. Sabe, o mais importante aqui era o Deus que estava fundamentando Moisés, e ele disse: eu serei contigo. E olha a dimensão disso, meu irmão. O Evangelho de Mateus diz que da mesma forma como Deus disse a Moisés, Ele disse também com a sua igreja. Ele disse a mim e Ele disse a você. A palavra diz assim: e eu estarei contigo todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. Às vezes a gente não consegue dimensionar isso, mas quando a gente olha para esse texto, a gente olha a declaração de Deus a Moisés. Quando a gente lê esse texto, a gente também ouve a voz de Deus. Ler a palavra é também ouvir a Deus. E quando Deus diz no Evangelho de Mateus: eu estarei contigo, Ele está dizendo: ei, eu sou com você da mesma forma como eu fui com Moisés. Moisés, eu serei contigo, Moisés. Eu serei com você diante de Faraó, diante do povo, diante do deserto, no monte, eu serei contigo. Nas 4 fases da vida cristã, Deus está presente. E quando a gente consegue dimensionar isso, a gente vai ver um Deus que diz: eu serei o que serei. Quando a gente consegue dimensionar isso, quando a gente abre a mente, o coração, para entender essas coisas, a gente vai ver um Deus se manifestando a dizer: eu serei o que serei. O grande problema é que às vezes a gente não quer derrubar as muralhas, a gente não quer rodear as muralhas, a gente não quer pegar a pedra para jogar no gigante, a gente não quer passar pela montanha, pelo monte. Às vezes a gente quer já encontrar o gigante caído, às vezes a gente já quer encontrar a rota no deserto, o trilho lá na montanha. Mas o nosso Deus, em algumas situações, Ele não vai derrubar um gigante para você, mas Ele vai mostrar a pedra certa. Ele vai mostrar a pedra certa. O problema de muitos que ainda não derrubaram gigantes é porque estão tentando lutar contra Golias com as armas erradas, com a pedra errada. Meu irmão, o que diz o Evangelho é o que diz Êxodo: eu serei quem serei. E essa expressão acerca de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão intensa, que ela se manifesta da seguinte forma: eu estou contigo. E às vezes a gente está esperando do líder, a gente está esperando do pastor, a gente está esperando da família, a gente está esperando de alguma autoridade, e nós estamos desprezando a fala de Deus. Olha que eu já falei que muitas vezes nós desprezamos o olhar de Deus, e às vezes nós estamos desprezando a fala de Deus. Olha, você com você, olha, eu estou contigo. Talvez uma das expressões mais saborosas da gente degustar, da gente aprender, da gente ouvir é essa: eu estou contigo, eu estou com você. Mas talvez a melhor pessoa e a pessoa mais especial
tem dito isso a você e talvez você não tenha ouvido. O mais importante não foi o que Moisés aprendeu, as suas experiências, o príncipe, o profeta e o pastor. Moisés angariou, trouxe para si essas três funcionalidades: príncipe, profeta, pastor. Mas as suas experiências, elas não foram tão marcantes quanto aquelas que ele aprendeu com Deus, ele aprendeu com o Senhor. Deus fala para Moisés: eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho ouvido a aflição do meu povo. Nos atributos, Deus vê o Elias que está lá dentro da caverna, Deus vê a Agar que está perdida lá no meio do deserto. Às vezes a gente está lá dentro da caverna e, nas palavras do pastor Geel, está lá de pendurado como um morcego, está lá numa crise tão profunda que não está nem de pé, está de cabeça para baixo, está junto dos morcegos. Mas Deus está enxergando você, Deus está vendo você. Ei, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? Ei, Elias, o que você foi fazer aí nesse lugar, meu irmão? Ei, Elias, sai deste lugar. Elias estava esperando Deus da forma mais espetacular possível. E Deus surpreendeu ele de um jeito que ele ainda não tinha percebido, na simplicidade. Deus sempre tem uma maneira de tocar sobre as nossas vidas. Agora, no plantão escolar, Deus me tocou de uma forma tão tremenda. Chegou uma moça ali com a família dela, e quando ela chegou com o pai e a mãe, o pai dela disse: professor, eu quero saber como está essa menina. E a filha deles é tão incrível, que o jeito que eu tive para dizer, eu disse: eu quero agradecer vocês pelo privilégio que Deus está me dando para ser professor dessa menina. Eu quero agradecer a Deus. E quando eu olhei para o pai, quando eu olhei para a mãe, eles estavam chorando na minha frente. E ali foi um toque tão precioso de Deus. Porque você chorar ali no meio de um monte de professor, um monte de pai, e eles não entenderem nada. Deus vê você, Elias, fujão, amedrontado, em crise, lá dentro da caverna. Deus está te vendo aí. Você que está acompanhando aí através das redes sociais, Deus está te vendo aí, meu irmão. Você que está aqui sentado essa noite, que fez do lugar que você está a sua caverna, Deus está te vendo aí. Deus vê a Agar, que está perdida lá no deserto, e a Bíblia diz, Gênesis 21, Deus ouviu o choro do menino, colocou o menino para chorar e se escondeu. E Deus ouviu, Deus viu aquela situação. Você que está lá no meio do deserto, que está já sem forças, que já está perdido, Deus está dizendo para você essa noite: o deserto não é lugar de morte. O deserto não é lugar de fracasso. Quando a voz de Deus toca o profeta no deserto, a Bíblia diz que aquele lugar se torna como rios. As águas vão
se enchendo, se enchendo, se enchendo. E de repente você está no manancial. Quantas vezes você aqui nesse lugar já viveu desertos tão difíceis e que aí de repente você ouviu uma palavra, você ouviu uma voz e tudo mudou? Deus conhece, Deus sabe. Olha Davi dizendo lá no Salmo 139, versículo de número 1. Ele diz: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Deus conhece o coração de Davi. Deus conhece o coração de Sansão, que está lá à beira da morte. Deus conhece o coração de Zaqueu, quando Jesus o chama, diz: ei, Zaqueu, desce daí. Todo mundo olhando para Zaqueu como um ladrão, um cobrador de impostos, e Jesus olhando para ele como um anfitrião, como um restaurador de famílias. Deus ouve. Nos atributos de Deus, Deus vê, Deus conhece, Deus ouve. Deus ouve a oração de Ana, que vai ao templo, e o sacerdote diz: ah, você está embriagada, ah, você está cheia aqui da cana. E ela diz: não, é porque a tua serva está com a alma aflita. Mas mesmo em aflição, ela não deixou de orar. Deus conhece a angústia do servo, daquele que coloca o coração nele. Neemias capítulo 1, para a gente encerrar essa mensagem, versículo de número 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo. Olha só. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo. E qual foi a palavra que o Senhor ordenou para Moisés? Moisés, eu vou ser contigo. Moisés, eu sou contigo. Verso de número 9: e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Deus estava dizendo ao Neemias: Neemias, até aqueles que estão nas extremidades, eu vou trazê-los de volta. Porque Deus ouve a oração, Deus ouve o coração, Deus ouve a nossa angústia. Vamos ficar de pé? Pai, o Senhor é bondoso, Deus. O Senhor vive e reina para todo sempre. Nós te louvamos, Deus, essa noite, porque nós entendemos, ó Pai, que no meio das nossas situações, das coisas que nós temos vivido, que nós temos experimentado, que nós temos passado, o Senhor nos vê, o Senhor nos conhece, o Senhor nos ouve, e os teus atributos, ó Deus, se manifestam, ó Pai, para tocar em nós de uma forma tão preciosa, como ninguém conseguiu tocar ou conseguirá tocar. Só o Senhor consegue tocar,
Só o Senhor consegue fazer, só o Senhor consegue mexer. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, a forma como o Senhor manifesta os teus atributos, derruba as muralhas, ó Deus amado, que estão diante de nós, nos faz escolher a pedra certa para derrubar os gigantes, nos faz andar, Deus amado, com o coração firme na tua presença, Deus poderoso, Rei de toda a glória, Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha sobre esse lugar, que o Senhor venha sobre os teus servos, que o Senhor venha sobre a tua igreja e quebre, desperte, que o Senhor, Pai Todo-Poderoso, venha sobre a tua igreja, venha sobre o teu povo e sopra sobre nós, sopra sobre nós, enche o nosso coração com uma palavra espetacular, com uma palavra sobrenatural. Eu estarei contigo, eu estarei com você, eu serei contigo hoje e sempre, hoje e sempre. Veio pra nos resgatar, amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, Ó Deus bendito, nós te louvamos, Pai amado, nessa noite, pela tua palavra que tem alcançado o nosso coração. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos essa noite, porque o Senhor tratou sobre as nossas estruturas, tratou naquilo que nós somos e naquilo que nós precisamos alcançar em ti, Pai. de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém essa noite que, ouvindo essa mensagem, que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém que, entendendo essa palavra, que aceitar o Senhor como Salvador, como Rei da sua vida? Tem alguém que quer se reconciliar? Se tiver alguém nesse lugar, levante sua mão, eu quero orar por você. Se tiver alguém que quer se reconciliar, que quer aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante assim a sua mão, eu quero orar por você nessa noite. Quero orar pela tua casa, pelo teu coração. Pai, no nome de Jesus, Te venceste, o véu tu rompeste, o Senhor é bom, Deus, tumba vazia, o Senhor é maravilhoso, Pai, o Senhor é santo, Deus. Nós bendizemos a Ti, que o Senhor toque sobre você, que o Senhor encha todo o teu coração, em nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, pois teu é o reino, e tu é a glória.
Cante isso, cante isso. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Declare nessa noite. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, pois ressuscitaste de viver. Ele é invencível, és invencível. Hoje pra sempre, hoje pra sempre. Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Deus é. Oh, pois teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória. Declare isso. Acima de Acima de tu tudo. nome. Levante as Acima suas de mãos tudo. para o céu, diga: pois teu é o reino, tu é. Aleluia, aleluia. Nós fazemos parte desse reino, mas o mais interessante é que Cristo, Ele não é o cabeça, Cristo é a cabeça. Você é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo, Ele é a cabeça. Sem a cabeça o corpo não vive, sem o corpo a cabeça não é. Mas Deus é, todo o tempo Ele é. Então porque Ele existe, nós existimos nele. Aleluia. Diga: teu é o reino, tu é acima de todo nome. Mais uma vez: teu é o reino, pois teu é o reino, tu é a glória. Sim, Deus. Declaramos isso nessa noite, Jesus. Declaramos isso nessa noite, Deus. Declaramos isso nessa noite. E declaramos até o último dia das nossas vidas. Teu é o reino, teu é o reino. Acima de tudo, acima de todos, o Senhor está. Acima de todos, acima de tudo. Oh Deus, oh Deus. Te adoramos, Deus, te adoramos. Aleluia. Amados, você que nos visita nessa noite, ouviu essa palavra, eu tenho certeza que ela falou com você nessa noite. Você que também está afastado dos caminhos do Senhor, vou fazer uma pergunta para você, e os líderes, dessa casa vão me ajudar, eu tenho certeza nisso. Você que ouviu e entendeu essa palavra, que ela falou ao seu coração, tem alguém nessa noite que deseja aceitar o Senhor Jesus como Salvador de sua vida, ou alguém que se afastou dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar, quer começar novamente, andar nos princípios, andar nos mandamentos do Senhor. Se existe alguém aqui, levante sua mão, que eu vou entender que você está querendo fazer isso novamente, está se entregando ao Senhor Jesus. Aleluia. Nessa hora eu sei que existe o medo, a dúvida, mas deixa Deus fazer na sua vida, amado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Fique à vontade, volte mais vezes, amém? Volte no próximo domingo, temos culto, temos células no decorrer da semana.
Deus tem o melhor para a sua vida. Amém, queridos? Graças a Deus. Eu queria orar agora, abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, te louvamos, ó Deus, por aquilo que o Senhor fez nessa noite, e que essa palavra fique em nossos corações. Deus, eu tenho certeza que vidas aqui nessa noite vão sair daqui totalmente transformadas. Vão sair daqui com a vontade de fazer ainda mais, ó Deus, a pregar a Tua palavra, pregar o Teu Evangelho. Serão incomodadas, ó Deus. O Senhor mesmo, eternamente, todos os dias, o Deus dos nossos passados, o Deus do nosso futuro é o Senhor. Oh Deus, te louvamos por tudo. Leva-nos, Deus, para nossas casas, livres de todo mal. Obrigado, Deus, pelo dia de amanhã que vai ser uma bênção. Eu creio nisso. Essa semana vai ser bênção demais. Deus, obrigado. Nós te louvamos e te rendemos, ó Deus, toda adoração a Ti. Em nome de Jesus. Se você crê assim, amado, aplauda ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Deus abençoe.